a tua palavra é ungida. Eu creio que quando pregamos sobre algo, milagres acontecem pela pregação. E eu creio que as pessoas vão receber uma revelação sobre seus pensamentos, sobre como podem mudá-los, sobre suas bocas, sobre o quão importantes são as palavras que elas falam em nome de Jesus. Amém. Ok, a Bíblia diz que há uma mentalidade do Espírito e uma mentalidade da carne. Quando nascemos de novo, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. A Amplificada diz que nós guardamos os pensamentos, intenções e propósitos de Cristo. Então, nós temos muitas coisas, coisas maravilhosas. É como se elas fossem baixadas em nós quando nascemos de novo. Jesus, ele vem viver em você e assim, tudo aquilo que ele é e tudo que ele tem, vem viver em você e em mim. Mas, isto vem como sementes que precisam ser regadas e desenvolvidas. E, sabe, a Bíblia se refere à palavra como a água da palavra. É interessante quando você pensa nisso, a água da palavra. Bem, a palavra de Deus é o que renova a sua mente, porque não importa o que você tenha, não importa o que eu tenho em mim, se eu não sei que eu tenho, se eu realmente... E não é só saber na cabeça, temos que ter uma revelação de que tudo isso é nosso. Isto somente acontece com o estudo da palavra. De ouvir a palavra como está ouvindo, mas estudar por conta própria, isto é muito importante. E muitas pessoas pensam que não conseguem entender a Bíblia, que isso e aquilo, mais aquilo, mas tem tantas traduções diferentes da Bíblia. Agora, se você não encontra uma que entenda, isso não tem desculpa para isso. E temos vários estudos bíblicos online, você pode obter estudos, pode ouvir as pessoas que ensinam a palavra, que explicam o que a palavra significa, mas nada é mais importante para o crente do que a palavra de Deus. Não é algo que você possa ignorar, a mente tem que ser renovada para que nós possamos experimentar o bom plano que Deus tem para a nossa vida. Não importa o que você tenha, se você não sabe que tem, isso não te fará nenhum bem. Alguém pode ter uma herança de $1 milhão, mas se não souber que tem, ele pode viver na pobreza. Amém? E assim, acreditar. Eu tenho pensado sobre o quão maravilhoso é nós podermos acreditar. Você deve agradecer a Deus todos os dias pela fé que Ele te deu. Sabe quantas pessoas existem que por alguma razão não conseguem acreditar em Deus? Eu ouvi a história de alguém recentemente que é agnóstico por causa das coisas que lhe aconteceram em sua infância, e muitas pessoas têm coisas acontecendo com elas que são injustas e erradas, e elas não entendem, e então elas decidem, bem, não deve haver um Deus, ou não teria acontecido isso. Mas é exatamente por isso que temos Ele para nos ajudar. Nesses momentos de necessidade, Deus nunca nos prometeu uma vida sem problemas. Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. De fato, Ele nos prometeu tribulação. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Pois eu venci o mundo. Então, antes de receber a Cristo, você pode pecar, isso não te incomoda. Não me incomodava quando eu pecava antes de receber a Cristo. Eu estava pecando e pronto. Mas ao nascermos de novo, uma guerra começa. Amém? Alguém familiarizado com esta guerra? Somos soldados no exército de Deus e as armas de nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas, para derrubar os pensamentos e imaginações erradas. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é aprender a pensar como Deus pensa. E a única maneira de fazer isso é conhecendo a palavra de Deus. E veja, é um erro pensar, eu não consigo evitar o que eu penso. Bem, se você não consegue evitar, ninguém mais consegue. E quando a Bíblia diz para derrubar pensamentos errados,
Significa que quando o Espírito Santo te faz perceber que está pensando algo que não está de acordo com a palavra de Deus, então você apenas substitui isso por um bom pensamento. Amém? E o que eu descobri ser mais eficaz é que você não pode pensar algo e falar uma outra coisa. Então, é por isso que declarar a palavra é tão importante. Isso porque quando você conhece a palavra, a Bíblia diz, aquele que tem a minha palavra, declare a palavra fielmente. Ok, então, eu tive muita dificuldade em acreditar que Deus me amava incondicionalmente, porque todo mundo que tinha me dito que me amava me machucou. E assim eu cheguei a um ponto em que eu sabia na minha cabeça que Deus me amava, mas isso ainda não estava aqui, sabe? E uma vez que você toma posse disso, muitos dos seus problemas acabam, porque mesmo quando tem problemas, você sabe que Deus ainda te ama, você não questiona o amor dele. E assim, por um ano, eu tive que confessar, Deus me ama incondicionalmente. E às vezes eu ia até o meu espelho e eu dizia assim, Deus ama você. Você. Deus ama você. E quando eu começava a ter pensamentos inúteis sobre mim mesma, eu já tinha o conhecimento para saber que não era assim que eu deveria estar pensando. E assim, em vez de ser condenado por isso quando está pensando em coisas erradas, apenas diga não, fale em voz alta, fale de volta para o diabo, ele fala com você. Fale em voz alta e diga não, eu não vou pensar assim, Deus, Ele me ama. Eu passei a mesma situação sobre crer que eu era justificada com Deus. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus nele. Bem, eu carreguei muita culpa até quando eu estava provavelmente com os meus quase 50 anos de idade, sabe? Por causa de ter sido abusada pelo meu pai e sempre achar que havia algo de errado comigo. Esse demônio fica no seu ombro dizendo o que há de errado com você, o que há de errado com você, o que há de errado com você. Ele te faz pensar que é pior do que todo mundo, não pode estar certo, que isso, mais aquilo outro. E eu me deparei com uma escritura outro dia. Às vezes lemos algo na Bíblia e simplesmente não prestamos atenção naquilo. E em Filemão 6 nos diz que nós devemos reconhecer todas as coisas boas que há em nós por meio de Cristo. Uau! Não temos nenhum problema em reconhecer o lixo que está em nós. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo outro. Mas reconhecer as coisas boas que estão em você através de Cristo. Por meio de Cristo. Essas não são coisas que nós ganhamos ou merecemos, mas são através de Cristo. Eu não tenho que saber essas coisas para ir para o céu. Você recebe Jesus como Salvador e realmente acredita que Ele morreu por você? Você acredita nisso? E essa é a salvação, isso é um dom de Deus, não tem nada a ver com o que você faz, mas se você quiser desfrutar sua vida aqui, vamos lá. Veja, você pode ser um cristão miserável. Ou você pode ser um cristão feliz, pacífico, alegre e realmente frutífero. E que é determinado a aprender a pensar e falar certo e a realmente crer. Quero dizer, realmente acreditar no que a palavra de Deus diz sobre você. E assim, eu sempre pensava, o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? De alguma forma, eu achava que o que o meu pai fazia comigo era minha culpa, eu não achava que isso acontecia com os outros. E claro, sendo criança, eu achava que eu era a única pessoa no planeta que passava por aquilo. E naqueles dias ninguém falava nada sobre abuso sexual ou incesto. Você não ouvia falar desse assunto, sabe? E minha mãe, minha pobre mãe, ela tinha tanto medo do meu pai, porque ele era violento e malvado, chegava em casa bêbado, batia nela. E ela simplesmente não tinha muita confiança, ela não achava que poderia cuidar de mim e do meu irmão se o deixasse. E assim,
Ela sabia o que ele estava fazendo, porque ela o pegou uma vez, eu disse para ela também, mas ela não fez nada, sabe? Então, eu fui abusada pelo meu pai, abandonada pela minha mãe, assim eu sempre pensei que havia algo de errado comigo. Bem, então, eu ouvi este ensinamento. Acho que Kenneth Copeland foi a primeira pessoa que eu ouvi ensinar sobre justiça e eu pensei, será que existe alguma maneira disso ser verdade? E será que eu posso estar correta com Deus e ser a justiça de Deus em Cristo? Bom, eu li isso, concordei com ele, mas não entrou aqui. E a única maneira de entrar aqui é pela repetição, 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 repetição. Sua mente tem que ser renovada, até o ponto em que este velho lixo não consegue continuar voltando. Agora, eu vou contar uma historinha, não quero te assustar quando digo isso, mas quantos sabem que existe um diabo e que existem demônios? Ele tem pequenos ajudantes demoníacos. Assim como Deus tem os anjos que o ajudam a diabos e demônios, Deus estava começando a me ensinar essa coisa sobre estar certa com Ele e eu não acreditava plenamente ainda. Eu estava sentada na cozinha numa manhã e eu estava alimentando meu bebê, que agora tem 42 anos, você vê que tem muito tempo isso, e Dave e eu tivemos uma discussão, ele estava saindo para o trabalho, tivemos uma discussão, e então eu estava falando em voz alta, falando lixo sobre mim mesma, eu sou estúpida, eu nunca faço nada certo, tudo é culpa minha, eu não consigo fazer nada direito, eu estrago tudo, todos os dias. Quantos já falaram mal de si mesmos? Eu vou te contar uma coisinha. Uma das piores coisas que você pode fazer é falar mal sobre si mesmo. Talvez haja muitas pessoas fazendo isso, mas você não deve falar mal sobre você mesmo. Jesus, ele pagou um tremendo preço. Ele pagou um inacreditável preço para que nós tivéssemos uma vida boa. Ele tem um bom plano para nós. A Bíblia diz em Efésios 2:10 que ele pré-arranjou, ele pré-planejou uma boa vida para nós, para que nós pudéssemos caminhar nela. Ele fez tudo o que devia ser feito. Não estamos esperando que Jesus faça mais nada em nossa vida. Ele está esperando que nós acreditemos no que ele fez e façamos funcionar na nossa vida. E assim eu vou apenas dizer isso, até que você consiga parar de se sentir mal consigo mesmo e começar realmente a acreditar que Deus te ama incondicionalmente e que Ele já te justificou com Ele. Nós fazemos coisas erradas, mas há uma diferença de quem você é do que faz. Não somos ações humanas, somos seres humanos. E assim, então eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu faço coisas erradas, mas eu me arrependo delas. Eu amo a Deus, eu não quero fazer coisas erradas e eu estou crescendo o tempo todo, eu estou mudando. Sabia que você está crescendo sentado aqui hoje? A menos que você esteja me ignorando e não preste atenção em nada. Isso é meio difícil de fazer, porque eu sou barulhenta. Você tem que gostar de si mesmo antes de poder gostar de outra pessoa. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, Deus te dá tudo o que precisa. Ele coloca o amor dele em você para que você possa receber esse amor e deixá-lo fluir através de você para outras pessoas. Por quê? Porque no mundo Deus nos diria para fazer as coisas certas se Ele não tivesse colocado a justiça em nós? Eu não poderia fazer nada certo se eu não tivesse nenhuma justiça em mim. Amém? Todo o fruto do Espírito está em nós. Como eu poderia fazer algo de bom se eu não tivesse nenhuma bondade em mim? Você tem que acreditar que essas coisas estão em você, pela graça de Deus, e a parte de fazer não é o que nos salva, entende? Mas é isso que determina que tipo de vida você terá aqui. E quantos gostariam de desfrutar sua vida mais do que desfruta hoje? Amém? Tudo bem. Quantos aqui não se amam como deveriam se amar?
Está bem. Agora vamos trabalhar. Amém? Apenas acredite. Uma vez que você entende, é simples, mas essa coisa de justiça que eu provavelmente já falei ainda, não sei se ainda é todos os dias, mas eu não deixo passar muitos dias sem que eu diga em voz alta: eu sou a justiça de Deus em Cristo, separada e santificada pelo sangue do Cordeiro, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E toda língua que se levantar contra mim em julgamento, eu mostrarei estar errada. Eu sou cabeça e não cauda, estou em cima e não embaixo. Sabe, separe 3, 4 minutos algumas vezes por dia para confessar a palavra e logo você vai pensar: quer saber? Eu acredito nisso. Você não está apenas ouvindo alguém pregando, não está apenas lendo mais um livro, mas é como: sim, eu fui justificado com Deus. Eu não tenho que me sentir culpado o tempo todo. Quando você peca, você se arrepende, Deus perdoa você e você continua com a sua vida. Em Isaías, eu acho que é 43, 25, diz que Deus, Ele nos perdoa por causa dele mesmo. Eu amo isso. Ele faz isso para o seu próprio bem, e é por isso que Ele quer que perdoemos por nossa própria causa. Não é necessariamente por causa deles. Eles podem não se importar se você os perdoou ou não, mas você os perdoou por sua própria causa, porque Deus não quer que você carregue esse fardo pesado com você e bagunce toda a sua vida só porque você está bravo com alguém pelo que fez com você. Amém? Então, você já tem a mente da carne antes de você nascer de novo. É nisso que estamos acostumados a operar, o que significa que nós fazemos o que queremos, o que pensamos, o que sentimos. Sua alma é a sua mente, vontade, emoções. Então, sabe, eu quero, eu acho, eu sinto, eu quero, eu acho, eu sinto, eu acho, eu quero. Ficamos contando para todo mundo como nos sentimos, e o que queremos, e o que pensamos. Eu acho, eu sinto. Mas nada disso nos diz nada sobre Deus. Então, quando nascemos de novo, recebemos essa mente espiritual, mas então ela tem que ser renovada, ela tem que ser despertada, vivificada e alimentada com a palavra de Deus básica e regularmente. E assim, agora, quando você tem essa mente de Cristo, e você recebe esse novo Espírito, e o Espírito de Deus está em você, quando você peca, não se sente confortável com isso. Porque tem algo dentro de você que te incomoda, e te incomoda, e te incomoda. E é como se você pode nem saber por que você fica assim. Ai, eu me sinto tão mal, estou tão triste. Eu me sinto pesada por dentro, eu me sinto para baixo, eu perdi minha alegria, eu estou sem paz, eu estou deprimida. Metade do tempo nem percebemos isso, porque sabia que você pode se tornar miserável pela maneira como fala? Tenha uma boa sessão de fofoca sobre alguém e depois veja como se sente. Não podemos fazer isso e nos sentir bem? Quando você fala bem dos outros, você se sente bem? Você diz coisas ruins sobre as pessoas? Vai colher o que plantou? Amém? Então, a Bíblia amplificada em Romanos 8,6 diz que a mente da carne é o sentido e a razão sem o Espírito Santo. Agora, Deus não espera que não tenhamos nenhum senso, ou que nunca argumentemos ou não pensemos sobre nada, mas Ele não quer que nós vivamos no argumento, em nosso próprio raciocínio carnal e mundano. Em Tiago, ele fala sobre ser praticante da palavra, e ele diz que se você ouve a palavra e não a pratica, então você é enganado por um argumento que é contrário à verdade. Estou jogando muita coisa em cima de você, mas quero me concentrar muito no argumento hoje, porque
é esse argumentar que realmente nos coloca em tantos problemas. Agora eu vou dizer por que esse vestido está aqui, vamos guardá-lo para que você pare de olhar para ele, sabe? E isto vai te ajudar a entender o que eu estou falando aqui. Havia uma moça, ela foi nossa voluntária por muitos anos. Sei que muitos já me ouviram contar essa história, mas vou contar novamente, amém? Quantos não conhecem essa história? Ok, então estou falando com você. Ok. A Penny já ouviu 1 milhão de vezes ela diz: eu amo quando você conta essa história. Então, o nome da garota era Rutiane. E numa manhã eu estava me preparando para ir para a reunião que eu tinha semanalmente na minha cidade, onde ela era voluntária, e eu estava no meu closet me vestindo e orando pela Rutiane. Oh, Senhor, abençoe a Rutiane, ela é uma ótima voluntária. O que eu posso fazer pela Rutiane? Senhoras, nunca jamais orem por alguém dentro do seu closet. A menos que esteja pronta para abrir mão da sua roupa favorita. Amém? E assim, eu tinha comprado este vestido. Agora este vestido tem 40 anos. Eu tinha comprado este vestido. Eu comprei, na verdade, um tamanho grande demais para mim, porque era o único que eles tinham e eu gostei muito dele. E porque ele, sabe, tinha essa saia rodada e não dava para perceber que era tão rodada assim. Ele estava no plástico, eu comprei um par de brincos vermelhos e prata que gostei para combinar com ele. E eu tinha comprado há talvez umas 6 semanas e eu não tinha usado ainda. Ele estava lá guardado no plástico, no armário, os brincos na gaveta, tudo bem guardadinho. Então, quando eu estava perguntando a Deus o que eu poderia fazer pela Rutiane, eu pensei, não, aqui está uma lição. Eu argumentei, porque eu não queria obedecer. Então eu argumentei que Deus não poderia estar me dizendo para dar aquele vestido a ela, porque ele era novo. Agora, se eu o tivesse usado umas 40 vezes e tivesse um buraco, eu não me importaria. Vamos, estão comigo? Você entende isso? E então, sabe, argumentar, operar nessa mente da carne, pode te causar tantos problemas. E aqui está o que temos que entender. Deus nunca está tentando tirar algo de você. Tudo que Ele pede que você faça, mesmo que seja algo realmente difícil de fazer, Ele está apenas tentando te colocar numa posição onde você possa ser mais abençoado. Mas você não pode ter uma colheita onde você não plantou uma semente. Amém? E então, argumentei rápido. Bem, isso não pode ser de Deus, esse vestido é novo, eu não usei ainda. E assim simplesmente continuei com as minhas coisas e esqueci tudo sobre o vestido. E um mês depois, eu estava no mesmo closet, de novo orando pela Rutiane. Nós podemos esquecer, mas Deus não esquece. Você não ama quando Deus continua te falando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Essa é uma das maneiras que eu posso dizer quando Deus está falando comigo, é quando eu continuo ouvindo aquilo de novo, e de novo, e de novo. E graças a Deus hoje não precisa ser 100 vezes, talvez umas 4 ou 5, sabe? E assim eu estava orando pela Rutiane no meu closet. Orar no closet não é uma coisa boa. E então, claro, eu tinha um closet, eu não estava no pequeno armário. E então, ó Deus, abençoe a Rutiane, ela é tão doce, a nossa voluntária por tanto tempo e, sabe, o que posso fazer pela Rutiane?